Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 19 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Nós vimos a segunda Evangelho de Mateus, ontem nós vimos o Evangelho de João e hoje nós vamos ver a ressurreição de acordo com Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" Ele respondeu: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, com obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para serem condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Bom, o texto de hoje complementa o que nós vimos na segunda e ontem. Apesar que ontem não deu sequência ao texto em João, né? Na sequência do texto, Maria Madalena corre, avisa Simão e os discípulos de que Jesus tinha ressuscitado. Simão pega o discípulo amado, os dois correm, chegam no templo, no sepulcro e não encontram o corpo do Senhor. É a sequência do texto que nós não refletimos, porque o texto foi cortado. Hoje, esses relatos são apresentados. Lucas complementa a informação. Só que o texto aqui tem muitos aspectos simbólicos. Vamos lá. Esse texto é o famoso texto dos discípulos de Emaús. Um texto riquíssimo, na minha opinião. Aqui está Cleofas, cuja esposa Maria estava na cruz junto com Maria e Maria Madalena. São as 3 mulheres, mais o discípulo amado. Maria de Cleofas, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Outro aspecto que aparece no texto. Eles chamam Jesus de o Nazareno. Um profeta poderoso.
em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Eles não reconhecem Jesus como Messias. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que a visão de Messias que Pedro tem, lembremos o texto lá de Pedro, e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Só que a compreensão de Messias de Pedro é uma, a de Jesus é outra. A de Pedro é pautada na tradição de que o Messias era um líder político que iria restaurar a glória de Israel, como Davi, o grande rei Davi, tinha feito. A concepção de Jesus é o Messias das Sagradas Escrituras, principalmente Isaías, o servo sofredor, aquele que dá vida pelo povo. Portanto, eu já falei isso em outras oportunidades, os discípulos não sabiam quem Jesus era de fato. Eles nunca imaginaram que aquele homem que eles seguiam, aquele homem que pregava na Galileia, na Judéia, aquele homem que eles almoçavam, comiam ao lado dele, que dormiam ao lado dele, era Deus feito homem. Não entendiam isso. Vamos dar sequência no texto. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Do quê? Do jugo romano. Gente, por isso que quando Jesus morreu, os discípulos fugiram. No domingo que vem, tem um famoso texto da ressurreição de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, na oitava da Páscoa, em João, que é o texto de Tomé. Ora, se os discípulos tivessem a real dimensão ou compreensão de que Jesus era o Filho de Deus, por que eles estariam trancados num lugar por medo dos judeus? Por que eles fugiriam? Por que eles se dispersariam? Não tem sentido. Agora, se eles tinham um projeto político-social de retirar Israel do domínio de Roma e de libertar Israel no domínio político, faz sentido. O líder deles foi morto, então eles têm medo de terem o mesmo destino. Continuemos. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. São as mulheres de segunda-feira de Mateus. Elas foram de madrugada ao túmulo, confirmando a informação de Mateus, e não encontraram o corpo dele. Então disseram que tinham visto anjos que afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos, Simão Pedro e o discípulo amado, foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Ou seja, eles confirmaram o que as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. E aqui a sequência, lembrando a transfiguração. Como sois lentos e sem inteligência para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? O testemunho da ressurreição. O cumprimento da profecia, o cumprimento da missão do Messias. E começando por Moisés, a lei, e passando pelos profetas, Elias, lembremos da transfiguração. Quem estavam com ele lá? Moisés e Elias. E comentavam, o texto fala, somente Lucas, eles comentavam sobre a paixão e morte dele, para cumprir aquilo que estava na Escritura. Por fim, para não alongar muito essa reflexão, Jesus realiza a celebração da Eucaristia. Sentou com eles, partiu o pão, abençoou-o e distribuiu-o. E eles reconheceram Jesus no partir do pão. A celebração da Eucaristia, ela traz dois pilares fundamentais. O pão da palavra, que é a primeira parte da celebração, a reflexão através da palavra, o pão da palavra que alimenta o nosso espírito, e a segunda parte é o pão da Eucaristia, que alimenta o nosso corpo. Então são dois alimentos, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E é nessa junção que nós encontramos o Senhor. Como nós poderemos ver no domingo, Tomé não está com os discípulos diante da aparição. Ele só reconhece Jesus, ele só vê Jesus quando ele se reúne com os seus irmãos no outro domingo. Ou seja,
Nós só vamos reconhecer Jesus e só entraremos em contato com Jesus ressuscitado se estivermos unidos como irmãos no dia do Senhor, na celebração da missa, na Eucaristia, onde ele se dá como alimento da palavra e o alimento da Eucaristia. É lá que nós reconhecemos o Cristo ressuscitado no meio de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.